Nós temos outras peculiaridades quando a gente fala da imunidade material. Uma peculiaridade que é muito comum, o deputado ou senador, ele não precisa se descompatibilizar do cargo para ele concorrer à reeleição. Aquela descompatibilização que a gente estudou diz respeito somente ao poder executivo, né? Então, no legislativo a gente não tem isso. Então, se o deputado ou senador, se o parlamentar, ele é parlamentar e ele está concorrendo à reeleição, como que fica a sua imunidade, tá? Se este parlamentar, ele se pronuncia em nenhuma entrevista, num debate, num discurso, enquanto candidato, ele não é acobertado pelo manto da imunidade, tá? A imunidade parlamentar, ela só vai existir para o candidato à reeleição se ele estiver fazendo uso da tribuna, uso em uma entrevista, mas referente pertinente à sua função naquele momento. Quando ele é candidato, o candidato quer se promover, né? O candidato quer ganhar votos. Mas enquanto ele fizer uso, né, de qualquer veículo de comunicação, fazer qualquer pronunciamento, mas na figura de candidato à reeleição, ele não terá a imunidade, tá? Isso já ficou pacificado pelo STF. Outra situação interessante é a questão da comunicabilidade entre coautores. Vamos pensar que o parlamentar ele está numa roda, né, ele está numa roda de debate, né, de debates nos quais tem pessoas que são parlamentares e pessoas que não são parlamentares. Então, nós temos ali várias pessoas, né, participando deste debate. Quem será acobertado pela imunidade? Somente o parlamentar. Então, tem o parlamentar e uma pessoa que não é parlamentar. E os dois estão proferindo palavras que são ofensivas à outra, mas o parlamentar está, sim, na figura de, né, no exercício da sua função. Ele não será responsabilizado, mas o colega que também está falando que é uma pessoa civil normal, que não tem esta prerrogativa de função, este sim pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelas suas palavras. Vocês conseguem entender que isso é para que a pessoa do legislador, que é o representante do povo, tenha possibilidade de fiscalizar, possibilidade de atuar de uma forma mais, né, pontual em determinadas situações do nosso cotidiano, sem ser responsabilizado por isso, sem ser responsabilizado civil ou criminalmente por isso, tá? Então, a coautoria, ela só se estende a outros parlamentares. Se 3 pessoas estão falando da mesma coisa, 2 não são parlamentares e uma são, essas 2 vão poder ser responsabilizadas, ao passo que o parlamentar não poderá. Se uma vez eu proferi um determinado voto, né, que a pessoa ficou engasgada, né, a pessoa que recebeu essas críticas não concorda, né, não concordou na época e não concorda até hoje com as palavras que eu proferi na tribuna. Uma vez que eu deixei de ser deputada ou senadora, nunca mais a pessoa vai poder ingressar com nenhuma ação contra mim, tá? Então, as palavras uma vez proferidas no exercício da função de parlamentar, mesmo quando eu deixar de ser parlamentar, eu não vou ser processada, não poderei ser processada. Por quê? Porque eu estava no exercício da minha função de parlamentar. Então, eu não posso ser processada nunca pelas palavras que eu já proferi enquanto parlamentar. Quem possui essa imunidade material? Quais parlamentares possuem essa imunidade parlamentar? Como eu disse,
Deputados e senadores é o que está aqui no caput do artigo 53. Quem mais? Deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Em relação aos vereadores, nós temos aqui uma restrição a essa imunidade material dos vereadores. Os vereadores, eles possuem a imunidade material, só que o STF já entendeu que essa imunidade material do vereador, ela se limita à circunscrição do seu município. Ou seja, ele só será acobertado pela imunidade material se ele falar os votos ou as opiniões ou as palavras proferidas dentro do limite do seu município, tá? Então, isso é bem discutido no STF, dentro dos limites do município. Tem várias discussões, se vocês pesquisarem, tem várias discussões sobre isso. Ele dá uma entrevista, né? O vereador dá uma entrevista na rádio da cidade, ou ele vai dar essa entrevista fora da cidade. Então, tem bastante situações envolvendo esse tipo de assunto. Nós vamos discutir mais sobre isso quando a gente for pro Teams, tá? Então, em relação ao vereador, as palavras, votos e opiniões proferidas por vereador serão acobertadas pelo manto da imunidade material, se forem proferidas dentro dos limites daquele município, dos limites territoriais do município. Se ele estiver fora do município, nós temos que analisar. Se ele foi participar de um congresso lá em São Paulo e ele é vereador aqui em Votuporanga, ele não estará acobertado pelo manto da imunidade, porque ele está fora do seu município. Tudo bem, pessoal? Isso é bem importante, tá? Deputados estaduais e distritais, eles têm a mesma prerrogativa de um deputado federal ou senador. Não tem a questão da limitação. O único que o STF limitou a circunscrição foi o vereador.